Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos assiste, uma boa tarde. Eu pretendo manifestar aqui sobre um assunto que hoje vai ser motivo de discussão também nessa casa, do IPTU, da CIP, três assuntos, né? CPU, CIP, IPTU e também sobre o Fundo Municipal de Resíduos Sólidos. Começando pelo IPTU, eu recebi uma reclamação de um munícipe em que ele estava em posse de um carnê do IPTU e o valor atribuído ao imóvel dele como imposto, de certa forma, eu achei elevado demais em razão da localização desse imóvel, lá na Águas Virtuosas. E aí, imediatamente, eu fui até a Secretaria de Finanças para poder fazer uma avaliação desse valor atribuído ao imóvel dele. E aí, pelos parâmetros estabelecidos pela lei municipal, o valor está correto. Só que aí, eu fiquei preocupado com a situação daquele morador e eu fui estudar o assunto dele. Por que eu fui estudar? Porque a resposta que eu recebi da Secretaria de Finanças foi de que, naquele bairro especificamente, os moradores podem mudar o IPTU para ITR, que é o Imposto Territorial Rural. Ou seja, ele deixa de pagar o IPTU, que é um imposto predial territorial urbano, e passa a pagar um imposto territorial rural. Ou seja, uma área rural, desde que ele desenvolva na área que ele dispõe de alguma atividade agrícola. Bom, não contente com a resposta, fui no Código Tributário Nacional. Lá no Código Tributário Nacional, que é a nossa lei maior, diz o seguinte, que o imposto, o IPTU, de competência do município, ele só pode ser aplicado quando, naquele local onde o cidadão mora, dos 5 melhoramentos que eu vou descrever agora, pelo menos 2 deles tenham disponibilidade no bairro. Primeiro melhoramento, meio fio ou calçamento, com canalização de água pluvial. Ou seja, eu tenho que ter guia e sarjeta e galeria pluvial. Lá não tem. 2, abastecimento de água. Lá não tem. O pessoal se vira com poço. 3, sistema de esgoto sanitário. Lá não tem. Vai para o Rio Batalha. 4, rede de iluminação pública com ou sem poste para distribuição domiciliar. Esse tem. Então, de 4 eu tenho 1. E o 5º, escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 quilômetros. Também não tem. Então, dos 5 itens que o Código Tributário Nacional determina para a cobrança, aliás, permite a cobrança do imposto, dos 5 itens, na Águas Virtuosas tem apenas 1. Ou seja, o município não pode dar alternativa para o munícipe para que ele pague ITR ou que ele entre com o pedido de ITR. Na verdade, o município tem que isentar de impostos todos os moradores do Águas Virtuosas. Todos. Conversando com um cidadão hoje lá, ele me disse outra coisa. A iluminação pública é extremamente precária. Há, inclusive, uma ação coletiva de perdas e danos contra a CPFL em razão da perda de equipamentos dos seus lares, em razão da oscilação de energia. E outra coisa, lá, praticamente o poder público é omisso em tudo. Para se ter uma ideia, tem transportador escolar que vai de Piratininga pegar crianças no Águas Virtuosas para levar para a escola de Piratininga. E o nosso não vai. Tamanho descaso. Quer ver outro bairro? Vale do Igapó. No Vale do Igapó, o único item que tem também disponível dos 5 é apenas a iluminação pública ou a energia elétrica.
de maneira bastante deficitária. A única rua que tem asfalto lá foi feita pelo empreendedor, mas é só a principal. Mas isso não é um dos itens para cobrar o IPTU. Outra coisa, no Vale do Igapó, as pessoas, lá só tem 3 horários de transporte coletivo. A pessoa que precisa ir no posto de saúde mais próximo, que é a do Otávio Razi, precisa pegar um ônibus, deveria ter um ônibus lá, às 6h20. Por quê? Porque se a pessoa não chegar até às 7 horas no posto de saúde, ele não tem senha. E o primeiro ônibus que sai de lá é 7h50. Ou seja, o cidadão também não pode nem sequer ir ao posto de saúde. Resumindo, de acordo com o Código Tributário Nacional e de acordo com a legislação municipal vigente, que é o decreto 10.645, não se pode cobrar IPTU desses 2 bairros. Esse é meu apelo ao prefeito municipal e o apelo ao secretário de Finanças. A interpretação que os senhores deram a respeito desses 2 bairros está equivocada. E tem um detalhe, né? Quem elaborou o texto do decreto colocou um parágrafo aqui muito interessante, que foi o doutor Omar Augusto Leite Melo. Ele disse o seguinte, quando escreveu o texto lá em 2008, é nesse contexto doido que entra em cena esta nova legislação, esta nova norma que habitará e vigorará dentro do manicômio tributário bauruense. Que é isso? Então, em 2008, nós já tínhamos essas aberrações. Então, eu quero deixar consignado, e eu vou protocolar oficialmente isso ao prefeito municipal, para que reveja a cobrança do IPTU nesses 2 bairros que eu aqui citei. As informações que eu obtive do Igapó, eu consegui com o Evandro, um morador antigo lá do bairro. E do Águas Virtuosas, o proprietário pediu para que eu não o identificasse, e assim eu farei. O segundo assunto que nós vamos discutir hoje aqui, que é a respeito da contribuição da iluminação pública, vai render muita discussão durante a apresentação do projeto, durante a discussão do projeto propriamente dito, mas o que eu quero deixar bem claro aqui no meu momento de fala, é que eu também procurei estudar o porquê que nós estamos pagando, a prefeitura desembolsa por mês, em média, R$350 mil para poder pagar a conta. Como é que paga a conta? A CPFL, ela disponibiliza a iluminação pública em toda a cidade, chega no final do mês, ela fala, olha, a conta é 1.200.000, ou 1.100.000. A prefeitura fala, bom, a lei vigente hoje aqui me permite arrecadar aproximadamente 750 mil. Quanto que falta? Ah, falta mais 340. A prefeitura vai lá, retira dos cofres da prefeitura e coloca para pagar essa conta de iluminação pública. O que a lei que nós vamos discutir hoje vai corrigir isso. Agora, o que me chamou a atenção ao estudar o assunto? Que a lei é de 2003. 2003. E lá, no parágrafo 4º, no artigo 4º, parágrafo 1º, estabelece um limite de 5% no valor máximo da conta de energia elétrica, ou então, no máximo, R$10. Quando o legislador colocou esses limites, vai chegar um determinado momento que a conta de energia sobe ano a ano, que não ia fechar a conta. Então, desde 2005 ou 2007, o secretário de Finanças não sabe precisar, mas nós pagamos essa diferença de 350 mil por mês há mais de 10 anos. 10, 11 anos. Poxa, a cada ano a prefeitura paga, retira do cofre, que poderia fazer investimento, em torno de 4 milhões ano. Se eu colocar isso vezes 11, é 44 milhões. É muito dinheiro que deveria ser arcado pelo munícipe e não pela prefeitura municipal. Agora, por que não fizeram essa correção? Isso é falta de competência administrativa, é falta de responsabilidade, é uma irresponsabilidade com o dinheiro público. Ainda bem que nós não estamos numa situação tão grave aqui,
ao ponto de termos aí pedir uma processante para o prefeito. Mas, senhor prefeito, por favor, se cuide. Saiba o senhor que hoje em Campinas, que é uma cidade próspera, que tem indústria, que tem emprego, que tem uma arrecadação, que trabalha com um orçamento de 5,6 bilhões de reais contra 1,4 bilhões aqui de Bauru, ou seja, quase 3 vezes superior ao nosso, o prefeito hoje vai ser submetido provavelmente à comissão processante por desvio ou por má administração. Então, não é tão simples assim administrar um município. Não é tão legal participar de um pleito eleitoral e ser eleito simplesmente para falar, eu sou o prefeito de Bauru. Não basta ser prefeito, tem que ser administrador e tem que ouvir as pessoas. Eu sou uma dessas pessoas, senhor prefeito, que quando falo para o seu bem, para a sua boa gestão. Por favor, eu peço reserva do meu tempo, que daí eu falo sobre o Fundo Municipal de Resíduos Sólidos. Muito obrigado.